Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto. Bom, na aula de hoje vamos estudar o filtro de calma Uncentered, né? Ele é um outro filtro de calma aí para sistemas não lineares, assim como o filtro de calma estendido, tá? E vamos entender um pouquinho das diferenças aí, né? E como que ele faz para trabalhar com a parte não linear, ok? Bom, o que que tem de diferente aí, né? O que que a gente faz aí com o filtro de calma estendido, né? Então a gente tem uma linearização da função não linear nossa, né? Ah, através da expansão de série de Taylor, né? Então a gente utiliza aí, né, a média, né, a gaussiana da média aí, e a gente faz aquela transformação através da linearização, né? E a gente consegue obter a outra gaussiana aí, por exemplo, lá na predição, né? Então a gente tinha o dado anterior, né, o xk-1, por exemplo, e aí através da linearização do modelo dinâmico, né, através da jacobiana, a gente conseguiu obter o estado xk, né, próximo estado, próximo passo, né? E isso a gente fazia através da linearização, através da média, né? Já na transformação uncentered, né, a gente calcula aí, né, o que a gente chama de sigma points, né? A gente não utiliza somente a média, né, mas pontos, né, próximos à média. Geralmente a gente vai utilizar aí, né, o vetor unitário. Aí a gente pode pensar aí como se fossem os vetores unitários da gaussiana, né? Quando a gente trabalha isso. Então é como se a gente utilizasse os eixos aqui e a gente pegasse pontos, né, na extremidade aí. Então, o que, que é isso interessante, né? Em vez de a gente só trabalhar com a média, né, ponto central aqui da gaussiana, a gente faz algumas amostragens, né? A gente chama de sampling, né? E de outros pontos, e depois a gente calcula esses outros pontos, a gente faz meio que uma média ponderada aí desses pontos para calcular a média e a covariância, né? Então, o que que acontece? Esse sigma point que a gente calcula, a gente vai passar através da função não linear, né? Então, a gente transforma cada sigma point através da função não linear, o que é diferente, né, do que a gente estava fazendo com com o filtro de calma estendido, né? A gente pegava a média, né, linearizava, né, e levava ele para o próximo estado, né? Aqui no caso a gente cada sigma point desse, incluindo a média, né, vamos passar pela função não linear, né, que vai resultar em outros pontos aí, tá? Então, calcular a gaussiana, através da transformação e do sigma points, né, ponderados aqui, né, o que eu tinha falado para vocês. Então a gente meio que pondera esses sigma points aqui e vai obter para obter uma outra distribuição. Então calcula o grupo de sigma points, cada sigma point tem um peso, né, é ponderado aí. Transforma o ponto através da função não linear, calcula a gaussiana através dos pontos ponderados aí. Então evita de linearizar em torno da média, né, com a expansão de série de Taylor, né, assim como o filtro de calma estendido faz. O que é interessante desse método, pessoal, é que a gente não precisa linearizar. A gente trabalha com a função não linear diretamente, tá? Então a gente não precisa de espaço de estado, tá? A gente pode trabalhar com modelo não linear diretamente, o que é bem interessante, né? Facilita bem o desenvolvimento do algoritmo. Tá? Então ele está falando aqui como escolher, né, o sigma point, né? Como que eu configuro os pesos, né? Como que eu encontro aqui, né, os sigma points, o xi aqui e sua ponderação, tá? O que é importante de falar aqui que os pesos eles têm que somar até 1, tá? Então o somatório do peso é igual a 1, ok? Faz sentido aí quando a gente quer obter, né, algo
algo normalizado, etc. E a média é dado pelo sigma points, né, multiplicado por esses pesos, tá? O somatório, né, da multiplicação dos pesos pelo sigma points. A gente obtém a média e a covariância, ó, covariância aí que é o erro aí do o erro lá do estado, né, da média aqui, né, a covariância da média aqui, né? Então é dado pelo sigma points menos a média, né? Isso aqui é multiplicado, né? Esses dois vetores aqui multiplicado, né? Vezes também a ponderação os pesos aqui, tá? Olha que interessante aqui, pessoal. Perceba que aqui, né? São dois vetores, né? A gente tem o vetor coluna e o vetor linha, né? A ideia é que aqui se obtenha a matriz de covariância mesmo, né? Então aqui a gente vai obter uma matriz de covariância, né? Assim como o filtro de Kalman, lá o sigma do filtro de Kalman estendido, né? Era a matriz de covariância. Aqui a gente obtém uma matriz de covariância também, ok? Visto que o vetor coluna, né, vezes o vetor linha aqui, vai nos dar essa matriz de covariância, né? Uma forma diferente de calcular. Não tem uma solução única para x e ômega i, tem várias formas de a gente escolher, tá? Esses pontos. A ideia aqui é que o primeiro ponto aí seja a média, né? E depois você trabalha aí com os dois pontos, né, da média, né? Então pegar tanto do lado, né, sei lá, direito e esquerdo, né? Se a gente pensar dessa forma, né? Então a ideia é pegar tanto um ponto da média, né? Um ponto mais sei lá, pensando à direita ou à esquerda aí, né? Um ponto negativo, um positivo e um negativo, tá? E o que tem de interessante aqui, ó? Aqui vai ser a ideia, né? É que seja a raiz, né, de n mais lambda aqui. Esse n mais lambda, pessoal, vai dar dando uma escala, né? Se a gente pensar naquele vetor unitário da gaussiana, né? Se esses pontos de escolha forem sobre esses vetores unitários, o lambda vai dar o grau de quão distante, né, a gente vai estar aí da média, né? Eu quero que esteja a 50% da média, etc. Uma coisa desse tipo, tá? Dos dois lados, então ele vai ampliar, vai pegar um ponto de cada lado aí de sigma point. Então, basicamente essa é a ideia aí da escolha do sigma point aí, né? Então a gente define aqui o S aí, né? Como sigma e como S vezes S, tá? Como S vezes S aqui. Para obter a matriz de covariância, né? Então aqui é a matriz quadrada, né? A raiz da matriz quadrada, né? O N aqui é a coluna do vetor, que a gente vai estar trabalhando. E aqui vai dar o parâmetro de dimensionalidade aqui de escala, tá? Então, a ideia, né, for i, né, de n mais 1, né, até 2n, ok? E aqui a quantidade, né, de sigma points aqui está relacionada com a dimensão de n. Então, se o vetor, esse n aqui, na verdade, está relacionado com a matriz de covariância, por exemplo, a matriz n por n, né? Então, se for 2 por 2, etc., depende da dimensão, ou do estado aí que a gente for trabalhar, tá? Então, essa n aqui está relacionada com essa dimensão de quantos estados, etc., vão ser calculados, tá? E o lambda aqui um parâmetro de escala, tá? Então, esse aqui, se nosso estado fosse de 2, então seria aí um valor de escala, lambda, né, mais 2, né, uma coisa desse tipo aí, ok? Bom, então a gente define aí o S aí com o sigma, né, igual a S vezes S, tá? A ideia aqui é a gente obter, né, essa raiz aqui a raiz quadrada aqui da matriz, tá? Porque que a gente está fazendo isso, né?
uma vez que a gente for, se a gente quer trabalhar com a raiz quadrada aqui, né, do sigma, né, então o S aqui é como se fosse a raiz quadrada de sigma, né, então né, é mais ou menos essa ideia aqui, né, como que a gente encontra a raiz quadrada, tá? O que que ele fez aqui? Ele fez aquela decomposição aí, né, em valores aí em decomposição de autovalores, né? Então aqui a gente tem os vetores unitários, né? Esse VD lá, acho que é Singular Value Decomposition, né? Decomposição de valor singular ou decomposição de autovalores, né? Qual que foi a ideia aqui, pessoal? Olha só que interessante. Então ele faz a decomposição, o V aqui é igual, né? Então, seriam a matriz de vetores unitários. E aqui a gente tem os autovalores, tá? Então ele divide, né? Como aqui já é um valor escalar diagonal, essa matriz, que vai dar a escala aí da nossa matriz de covariância, é fácil da gente obter a raiz quadrada aqui, tá? Então divide em duas raízes quadradas, tá? Então ele vai chamar aqui de D meio, né? E o que é S vezes S? Olha só que interessante que vai ficar aqui. Então, S vezes S vai ser exatamente, né, o V de V a menos 1, né? Visto que V a menos 1 vezes V vai dar a matriz de identidade e a gente vai ficar exatamente com D raiz aqui, né? D meio. Então, volta o D e você tem a matriz sigma, tá? Então, aqui, essa porção aqui, olha só que interessante. Então, se a gente fazer a decomposição, né? Por valores singulares ou a decomposição de autovalores, né? E tirar a raiz, né? É fácil da gente obter aqui o valor raiz quadrada, né? O S aqui, ó, né? É só a gente pegar a diagonal e fazer a raiz dela, que a gente já obtém um S aqui, tá? E a multiplicação de S vezes S vai dar exatamente o sigma completo, tá? Então isso aqui é como se fosse a nossa raiz quadrada aí do valor de sigma, tá? Tem uma outra alternativa, né, para a gente obter a raiz quadrada da matriz, né, que é essa Cholesky Matrix Square Root, né, através da decomposição de Cholesky aí, tá? Então, o sigma aqui eu mudo um pouquinho, né, a definição, que antes era S vezes S, e agora vai ser L vezes L transposto, tá? Então tem essa mudança de pensamento aí da matriz da raiz quadrada, tá? O que muda um pouco, né? Porque tem o termo L transposto aqui, mas pegando da parte escalar, né? Seria algo equivalente aí, né? A gente não vai perder muito e vai servir para o nosso propósito aí de obter aí o sigma points, né? Bom, então o resultado da decomposição de Cholesky, né, uma solução estável numericamente. Parece que a solução, né, por autovalores ela é mais demorada, etc. Não tem vantagens numéricas, tá, pessoal? E a de Cholesky já é uma decomposição aí já numericamente mais estável, frequentemente usada, né, em implementações de One-Centered Kalman Filter, ok? L e sigma tem os mesmos autovetores, né? O que é algo interessante aí, né? Então L e sigma aqui tem os mesmos autovetores, ok? Então o sigma point pode, mas não precisa cair sobre os principais eixos, né? Do sigma aqui, tá? Então eles podem estar aqui sobre os eixos, né? Dos autovetores aqui, mas não necessariamente precisam estar, tá? Isso é algo interessante. Na verdade, eles precisam estar distribuídos aqui, né, nessa distribuição gaussiana. Tá? Então, tem mais ou menos aqui uma escolha dos valores, né, do sigma point. Né? E essa é a ideia, que eles podem, mas não precisam estar. Tá? Então, aqui a gente tem, olha que interessante aqui, né? Então, a gente tem a distribuição
sigma, né, e a distribuição do raiz quadrada aí de sigma, né, e como seria mais ou menos a visualização desses sigma points, né. Então eles não precisam estar exatamente aqui sobre os eixos, né, do sigma, tá? Seria uma forma da gente obter através da decomposição de Cholesky, ok? Bom, aqui é uma discussão sobre como que a gente faz para calcular os sigma points, tá? Então a gente calcula, as ponderações, então a ponderação para a média e para a matriz de convariância, tá? Então esses são os parâmetros, né? E o cálculo desses pesos aí, tá? Então são várias formas aí de calcular os pesos, tá? Depois naquele do Calma for Beginner, acho que o cálculo é um pouquinho mais simples, com menos parâmetros. Vamos dar uma olhada depois neles, tá? Mas aqui é o que está sendo apresentado aí pelo pessoal do Probabilistic Robotics, ok? Tem uma forma, uma equação exatamente para calcular esses pesos de ponderações, tá? É uma regrinha que é utilizada aí, ok? Então, por pontos de média e para ponderar aí a matriz de covariância. Então, como que a gente recupera a gaussiana, né? Então, a ideia depois de calculado os sigma points aí, o que a gente precisa fazer, né? O somatório e a multiplicação, né? Sendo G, olha aqui, pessoal. Então, a gente define os sigma points, calcula a G, né? A G é a função não linear, tá? É a função não linear do modelo dinâmico, por exemplo. É a função não linear do modelo de medida, tá? Poderia ser H aqui. Então a gente calcula para cada sigma point o resultado da função e multiplica pelos pesos, tá? Então aqui são os pesos, né? As ponderações para a média, né? Então tem que fazer aqui de 0 até 2n. E aqui as ponderações para a covariância, a matriz de covariância do filtro uncentered, tá? Que é a questão de como obter a matriz de covariância, né? Olha que interessante aqui, pessoal. Perceba que aqui a gente não está utilizando o espaço de estado, tá? A gente está usando a função não linear diretamente, tá? Não precisamos fazer espaço de estado aqui, fazer linearização, tudo isso, né? O que a gente precisa trabalhar, né, é um pouquinho mais na escolha desses parâmetros, que pode ser feito aí com teste, né, de maneira empírica, a gente tentar achar quais são os melhores pesos aí para ajustar o filtro uncentered, ok? Bom, aqui é uma comparação aí daquela, né, da média, né, e a gente passa pela função não linear, tá? O resultado aqui com o uncentered também é bem próximo. A gente já fez apresentado esse gráfico aqui com o fio de calma estendido, né? Então está bem interessante, né? A resposta já dá bem próxima, né? Pode ter algum erro, etc. aí, mas funciona ok, né? Bom, aqui olha que interessante esses exemplos aqui, né? Então, dado o sigma points, ele passa por uma função aí x mais 1, né? Y mais 1, que é uma função aqui meio que linear. E aqui a transformação, né, com o sigma point, a gente obtém uma outra função aqui, ó, gaussiana, né, através daquelas médias das ponderações desse sigma point, né, a gente consegue obter aqui também uma outra distribuição, né, utilizando o sigma point e a ponderação. Ok. Então, resumo aí do sigma point de cálculo e a sua forma de ponderação, tá? Bom, a escolha dos parâmetros, né, do Uncentered Transformation, do Uncentered Transform. Umas sugestões aí, e não há uma solução única aí, né? Algumas sugestões aqui para a escala aqui. Então, influencia how far the sigma points are away from the mean. Então, a ideia desses parâmetros de escala, como eu tinha dito, né, quão longe a gente quer que esses parâmetros
fiquem longe da média, né? Para pegar a distribuição melhor, tá? Então, mais ou menos essa ideia aqui, da gente ter o kappa, né? O alfa, né? E o lambda aqui, né? E aqui para Gauss, né? Beta igual a 2 aí, que seria alguma escolha ideal aí para funções gaussianas, né? Muito bom. Olha que legal esses exemplos aqui. Ele traz, né? Fixou o kappa aqui, né? E está alterando o alfa para você ver como que fica, né? Quão longe fica o sigma points. A escolha do alfa, né? 0,75 está bem longe da média, né? Então, com o kappa fixo, né? Com o kappa fixo aqui, alterando novamente o alfa agora para 0,25, né? Então fica bem, não, agora a gente altera o kappa, né? Kappa igual a 3,10 e kappa igual a 120, né? Então a gente consegue já extrapolar o valor em relação à média, ok? Então a influência do kappa aqui na escolha do sigma points. Bom, pessoal, resumindo aqui, acho que vale a pena que a gente falar do filtro de calma estendido, né? Como que a gente calculava, né, a função não linear o g, mas a gente precisava fazer a linearização aqui para calcular o sigma point, ou a função de covariância, desculpa, né? O ganho k, né, o mi e a função de covariância, né? Como que fica aí para o caso nosso do uncentered, né? Então, para o caso da predição, né, a gente vai substituir o mi aqui pelo sigma point e a propagação do movimento, né, que a gente viu mais ou menos como calcular, né? Então, o sigma points aqui tem a forma de cálculo, né, por média, né, por caso aqui que é a média mais 2, né, então ficaria, a gente poderia usar essa fórmula aqui para calcular o sigma points. A gente calcula através da função não linear e depois pondera aqui com os pesos, né? E obtém a média. E obtém a covariância aqui da predição, né? Através da multiplicação desses vetores, menos a média, etc. Né? Que a gente já calculou aqui. Então, um cálculo aí bem simples para predição, né? E como que fica para correção, né? A gente mantém aqui essa etapa, né? A ideia agora é calcular, substituir a correção, né? A gente tem que fazer a correção aqui, né? Como que fica então, tá? Temos as equações aqui, então a gente vai através do sigma points aqui, a gente vai calcular a função não linear, né, da medição, tá? Pondera também a medição aqui, né? E calcula qual que é a matriz de covariância, tá? Então tem uma matriz Q aqui, que é a matriz nossa de ponderação lá da medida, ok? Essa aqui é a ponderação da medida nossa lá, a matriz de covariância da medida, ok? São feitas alguns cálculos aqui, olha, que facilita aí calcular o ganho do Kalman, tá? Deixa eu adiantar aqui, ó. Isso aqui é o ST, né? ST é menos 1, tá? Isso aqui vem nessa parte da equação aqui, da matriz de ponderação, tá? Então, substituindo. Então, em vez de ter isso aqui do KF, né? A gente usa essa. E essa aqui, que é a matriz sigma da observação, né? O ZT aqui, ó. Ele vem calculado, né? Ele vem aqui e ele vai substituir exatamente o sigma vezes o HT, tá? Então, essa é a ideia do sigma T aqui, né? Toda essa equação aqui substitui o sigma, né, barrado vezes o HT aqui da observação, ok? Então, é a relação de x e z, né? Olha só que interessante. Então, aqui o transposto, né? Fica do sigma points aí do estado, né? Menos a média, e aqui é da medida da observação menos o z chapéu aqui, né? Então, essa é a substituição, tá? Então, fica um pouco mais simples aqui. Perceba que são as mesmas etapas do filtro de calma estendido, só que calculado de forma diferente, né?
Muito bem. Aqui finalmente, né, no cálculo do sigma t, né? Então lá do filtro de Kalman lá, então a gente tinha KT e HT. Ele faz umas manipulações aqui, ó, pessoal. Então a ideia é multiplicar, né, tudo, né? E depois ir substituindo, né? Então o HT sigma que a gente já conhecia, ele substituiu, tá? Ele faz a multiplicação aqui de ST menos 1 em ST e depois ele distribui, né, para os dois lados. Aqui então o sigma, né, XZ aqui, como ficou aqui, deixa eu ver. Ah tá, isso é próprio HT, né? Isso mesmo, é o próprio KT, ó. Então ST e isso aqui, né? Então ST vezes isso aqui, a gente tem o próprio KT, tá? Então vira KT aqui, tá? Por isso fica KT. A KT-ST transposto, ele faz o transposto aqui dos dois, né? Por isso que fica ao contrário, tá? E tem mais alguma transformação aqui? Bom, o próprio ST transposto deve ser igual aqui, né? Então ele consegue fazer essa mudança aqui, tá bom? Bom, essas são mais ou menos os passos, né? Depois vocês olhem no livro ali para ver com mais detalhe. Acho que só fiquei na dúvida desse passo aqui, mas ela deve ser igual, né? Deve ser uma matriz, sei lá, ortogonal, alguma coisa desse tipo aqui, para poder permitir que a transposta fique igual, né? Bom, o que a gente tem mais fazer aqui, pessoal? Uma comparação aqui do filtro de Kalman estendido, né, com o filtro de Kalman Centered, tá? Perceba que o erro aqui é menor, né? No caso do Uncentered, aqui para esse teste que eles fizeram, ok? Vamos ver um pouquinho mais, né? Então, para menor covariância aqui, mais próximo fica o filtro de Kalman Centered, né, em relação ao filtro de Kalman estendido. Em comparações, pessoal, em estudos aqui, né, a ideia aqui dos sigma points, né? Em estudo, geralmente, percebe-se pouca diferença em relação ao Uncentered com o filtro de Kalman estendido, né? Eu acho dessas comparações, ele talvez fique um pouco mais fácil aí de implementar para certos modelos não lineares, né? Porque a gente não precisa estar linearizando, etc, tá? Obtendo espaço estado. Acaba facilitando, né? Além dele ter essa melhor abrangência aí, generalização aí da distribuição, né? Olha que interessante para o banana shape aqui, né? Essa distribuição do tipo banana aqui, veja que ele consegue pegar mais, né, da distribuição do banana, né, aproximar melhor aqui do que o filtro de Kalman estendido, tá? Aqui tem mais algumas comparações, né? Aqui é o real, né? O actual, que ele chamou aqui fez o sempre, né? Fez uma amostragem aí com vários pontos, né? E aí passa pela função não linear e obtém aqui, né, qual seria o resultado, né? Para a verdadeira média e a verdadeira covariância, né? Perceba que o linearizado aí só no ponto, né? Passou pela função linear. O resultado já não é tão bom quanto o real aqui, né? Ele diverge um pouquinho. Tem um erro aqui em relação ao f de x aqui estimado, né? Aqui também com sigma points, etc, né? Você faz através da função não linear e você tem uma melhoria aqui, né? Dessa transformação, né? E através da média ponderada lá, você tem uma aproximação até bem que próxima aqui do real, né? Então o KF versus EKF, né? Same results as EKF for linear model, né? Mesmos resultados aí para que o filtro de Kalman estendido aí para modelos lineares.
tem uma melhor aproximação, né, que o EKF para modelos não lineares. As diferenças são frequentemente pequenas, né? No Jacobian needed for the uncentered Kalman filter, então a gente não precisa fazer a linearização, o que eu acho algo bem interessante aí, facilita bem, né? Semi-complex class, né? Então tem a classe de complexidade aí, né? De implementação de flops aí, tá na mesma classe. Um pouquinho mais lento aí que o EKF. E ainda está restrito às distribuições gaussianas, né? Então a gente precisa de distribuições gaussianas. Então, altamente eficiente, né? Melhor linearização que o filtro de Kalman estendido, e não precisa, e ainda não é ótimo, tá? Bom, pessoal, tem aqui então baseado aí, né? Essa aula foi baseada aí no Probabilistic Robotics, né? E no slide do Cyril Stanix, né? Robot Mapping aqui. E tem um outro link que eu vou colocar lá do professor Wolfenberg. Eu acho que faltou aqui nas referências. Eu estou utilizando o material dele também, tá? Eu vou colocar aí depois no slide do PDF, tá? Então seria isso, pessoal.